Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e José, e Judas, e Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, em seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Podemos sentar. Qual é o tamanho da tua fé? Você dá conta de avaliar o tamanho da fé que você tem? Então, olha que interessante. Aqueles que conheceram Jesus desde pequenino, quando o reencontraram, não foram capazes de ter fé. Sabe por quê? Porque ficaram com o menino Jesus pequenino. Certamente Jesus deve ter feito suas estripulias. Eu não sei se tinha campainha naquela época, mas se não tinha campainha naquela época, certamente Jesus batia palma e saía correndo junto com os amigos, como eu muitas vezes fiz isso. Só que já tinha campainha, já ainda na minha época tinha, eu não sei se como que era aqui, mas lá em Catanduva tinha aquela campainha que apertava e ficava. A gente ia, colocava esparadrapo, punha o esparadrapo e saía correndo, e a campainha ficava lá na casa da família. Era assim. Olharam para Jesus e ficaram presos àquele Jesus, o Jesus menino que brincava, o Jesus menino que fazia a molecagem, e não deram conta de perceber quem de fato é Jesus. Por isso eu perguntei para vocês: qual é o tamanho da sua fé? Porque na verdade só consegue crer aquele que se entrega totalmente à sua fé. E ter fé é a gente então buscar alguém que eu quero procurar ser igual, porque foi alguém que viveu de uma forma tão maravilhosa, que me ensina tantas coisas, que para mim é um modelo. Esse é Jesus. Jesus que, apesar de quando criança deve ter feito suas molecagens, Jesus tornou-se aquele que pregava o amor. Jesus tornou-se aquele que falava do amor. Jesus tornou-se aquele que transbordava de amor. E é esse Jesus que eu e cada um de vocês precisamos crer. É esse Jesus que eu e cada um de vocês precisamos seguir. E o seguimento a Ele exige de mim e de cada um de vocês a vivência desse mesmo amor que Ele pregou, que Ele ensinou, que Ele falou e que Ele viveu. Se nós formos capazes de vivermos, como diz a própria música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, e assim por diante, se nós dermos conta, eu e cada um de vocês vamos automaticamente vivermos os milagres da nossa vida. Porque onde é que estão os milagres da minha e da vida de vocês? Os milagres estão a partir daquilo que nós vivemos, gente. Daquilo que eu e cada um de vocês vivemos é o que nós vamos conseguir viver os nossos milagres. Caso contrário, às vezes nós sentimos que a minha e a vida de vocês está amarrada, por exemplo. Pois bem, talvez a gente precise mudar
algumas situações. Talvez a gente precise olhar para mim e para a vida de vocês, cada um olhar para a sua vida e procurar então fazer diferente. No casamento, na faculdade, na escola, no trabalho, no dia a dia. É assim que eu e cada um de vocês somos capazes de ver os milagres. Mas sabe o que acontece? Acontece que eu quero viver o segmento do Senhor, mas eu quero continuar do jeito que eu sou. Aí eu não vivo um segmento, porque aí eu vivo aquilo que eu quero, aquilo que para mim é bom, aquilo que me convém. E seguir o segmento do nosso Senhor não vale o que me convém. O que vale é aquilo que me transforma. O que vale é aquilo que me torna melhor. O que vale é aquilo que me torna um cristão, uma cristã. Porque eu e vocês só somos dignos de sermos chamados cristãos, de fato, quando nós vivemos aquilo que o Cristo viveu. Por isso, que eu e cada um de vocês não sejamos como aqueles que eram da terra de Jesus, que olharam para Ele e o Senhor acabou admirando a falta de fé deles. Mas que eu e cada um de vocês, a partir da nossa vivência religiosa, que a gente se interesse tanto por aquele que nós seguimos, que no nosso segmento a gente se confunda, como São Paulo um dia disse: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.